Para quem ainda não nos falamos, boa noite. O nosso momento de reflexão hoje é em torno do nosso envolvimento, não só na doutrina, né? Não é somente em nossa casa, não é somente lá no fora, num lugar ou no outro, mas no modo geral, o que nós representamos hoje frente ao cristianismo, que a doutrina espírita defende, né? Que ela leva, que ela vivifica. No livro Cartas e Crônicas, irmão X, ele faz uma colocação na segunda página, lá quem pegar lá pode dar uma olhadinha, logo lá em cima. Ele fala assim que, na atualidade, bem com essas palavras, na atualidade, quando a humanidade, aliás, né, quando o materialismo, na humanidade, quando o materialismo compromete as edificações da fé no caminho dos homens, o Cristo pede a cooperação na sementeira do Evangelho, no caso nosso, que a doutrina espírita veicula essa dinamização do Evangelho de Jesus, o pensamento da doutrina espírita. E é claro que Jesus não pede para o espírito, ele pede para o cristão. O nosso foco é a casa espírita, a doutrina espírita. Então, o irmão X, creio, como espírita, ele volta o pensamento para a doutrina. E cada um é responsável pela sementeira do Evangelho redivivo de Jesus. Cristo em nós. Nós temos lá, na Fonte Viva, quando ele comenta, né, fala Cristo em nós, um comprometimento, aí existe um comprometimento com Cristo, nosso, que todos nós estamos comprometidos com ele. Então veja bem, e disse o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isso está em Atos 9, 10. É um versículozinho que a gente quer comentar sobre ele hoje. E nossos ensinos da noite, que nós vamos relembrando aí, porque são tudo relembrado, é em torno justamente desse versículo. Os homens esperam por Jesus, diz Emmanuel. E Jesus igualmente espera pelos homens. Não queremos uma sociedade livre do erro se nós não trabalhemos intimamente para desvincular-nos dele. Não tem como. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, ele pede braços humanos para realizar e intensificar o seu trabalho. Então ele tem todo aí um projeto que naturalmente deve ser vindo de Deus, que ele estabeleceu em torno do homem na terra, porque ele é responsável pelo plano. Então ele começou com o apostolado dele com 2 apóstolos, Pedro e André. E depois, mais para adiante, ele intensificou isso para os 12, que faz parte do início da sua trajetória na Terra.
E assim, para atacar o serviço de regeneração planetária. Olha onde o trabalho dele, qual era o objetivo de Jesus. É revolucionar o ser internamente. Mexer com a sua estrutura íntima. A transformação do ser. E isso não se faz através de milagres, né? Isso não se faz no estalar de dedos. Isso se faz no tempo. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste, apela junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção, ela vem do alto, ela procede de lá. Mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Servir, a ter a boa vontade de servir. Ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, tal como aconteceu com Paulo, às portas de Damasco, o mestre não dispensa a cooperação humana. Ele busca Ananias. Ananias, eis-me aqui, Senhor. O servo atento. O servo atento. O cristão atento. Ele, estou aqui, Senhor. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento sublime do mundo. Por isso, quando o irmão X nos fala daquela forma, ele está fazendo um recrutamento de cada um de nós para que nós exercemos onde estivermos. Aprendemos a trabalhar ou a servir de acordo com o tesouro que nós recebemos da divina vontade do nosso Pai. Para que a gente pudéssemos engrandecer e auxiliando o companheiro do caminho do nosso lado. Então ele diz aos apóstolos, ide e pregai. Ele está autorizando, ide, não tenha medo, vai. Diz ao Evangelho a todo mundo, leva, não fique preocupado, porque eu estou em vós. Está presente em cada um, está na fala, no que conversa, no que ouve, no que sentem. É para ir despreocupado. Aí ele reúne mais outros 72 e vão 72 e ele diz, eis que vos mando, podem ir, não precisam ter medo, eu estarei contigo, com vocês, né? Estarei com vocês. Então, dessa forma, ele estabelece que não dispensa a colaboração de cada um de nós. E quando ele fala, vai, faça resplandecer a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o que vos fazem, as suas obras, e rendam graças a Deus. Então vai e fazem, porque as obras se tornarão uma forma de conversão dos corações que ainda não conhecem Jesus. E ele fala, vai e levai o meu Evangelho, para que eles me conheçam. E não mudou muito. Na atualidade, quando diz irmão X, é uma pura verdade. Olha a situação, as condições em que nós estamos vivendo, as coisas novas que estamos vivendo, elas sempre tiveram presente.
Talvez sim, porque a forma de conduzir as notícias eram diferentes. Hoje, ela está em todo lugar. Então, nós ficamos sabendo o que acontece no mundo. As guerras sempre existiram? Sempre. Sempre existiram. O homem cometendo esses abusos malucos, comprometedores, despreocupados com a dignidade. Isso sempre existiu? Talvez sim. Com mais intensidade, talvez? Talvez. A gente não sabe dizer direito. Mas temos notícia de que realmente o homem não caminha bem. Parte da humanidade parece indiferente aos ensinos do alto. Tão indiferente. A questão de uns anos, eu estava em Avaré. Era um momento especial para a educação naquela cidade. Era um congresso onde estavam presentes de 600 a 800 pessoas, mais ou menos. Todos muito bem acomodados em um anfiteatro muito grande. E ali estavam todas aquelas cadeiras ocupadas por profissionais voltados na área de educação. Estavam presentes, porque fazíamos parte do grupo que foi levar alguma coisa para aquele lugar. Discorria no momento, em torno de 9 horas da manhã, Marcos Haile, professor, pedagogo, escritor, poeta, um ser formidável, que volta todo o seu cabedal, os seus ensinos, e transmite tudo aquilo que sabe para a área infantil e juvenil. Então, ele mais preocupado com a criança menor. E ele falava naquele instante justamente para os professores presentes que ministravam aula no ensino fundamental 1, e ele discorria sobre a responsabilidade que cada profissional tem dentro da área da educação. A importância da educação para o ser humano, de um modo geral. O que significa o conhecimento para o ser? É liberdade. O conhecimento significa luz, dizia ele. Então, que faça a luz naqueles corações que estão às tuas mãos, que depende de ti. E ele falava, parecia até um espírita, porque o verbo vinha, parecia eu ver o Divaldo falando, claro que voltado para um público de forma diferente. Mas ele encontrava as palavras certinhas para envolver aqueles corações, que eram 700 pessoas, 800 ali, que você não ouvia um som sequer. Então, aquele investimento no ser era primordial naquela manhã, dizia ele. E naquele momento em que ele falava e discorria, ele transpirava, e de repente uma pessoa aproveita um instante em que ele leva o lenço à testa e diz, levanta, uma senhora. Ela estava um pouco triste com a forma como ela trabalhava. Ela não estava feliz. Ela parecia uma pessoa que se sentia falida diante de uma situação onde ela era colocada como responsável por fazer progredir certas mentes que foram colocadas nas mãos. Frustrada com a forma como ela conseguia levar as turmas, porque não era aquilo que ela queria. Foi quando ela disse, eu tenho um aluno, professor. Ele, de forma alguma, já fiz de todas as formas que o senhor disse aí, para que eu despertasse para o ensinamento, que ele buscasse as letras, que ele pudesse se interessar pela leitura,
Ele é rebelde. Não aceita de forma nenhuma qualquer situações que ele possa fazer progredir. E encerrando a fala dela, ela disse: eu não consigo. Ele não quer. Olha que ela disse: ele não quer. Eu não consigo, ele não quer. O Marcos Riley levanta a mão e disse: vírgula. Agora. Ainda. Mas tempos virão em que esse ser se libertará desse miasma que está inserido na sua alma. Algo há de despertar nele se você insistir. Se você não conseguir, outros virão no seu lugar para fazer parte dessa construção desse ser. Porque Deus não deixa ninguém sem a luz bendita da razão. Aquela criança, da forma como a jovem senhora colocou, ela ficou gravada na minha mente como ela fosse ela representasse todos aqueles que não querem e não se interessam, não se despertam para a lucidez dos ensinos do nosso Senhor. Acordar para a vida, de que a vida é eterna. E que nós não temos uma vidinha simples qualquer. Isso é um dom de Deus que é repartido a todos nós, para que nós tomemos esse momento e caminhamos seguros para revolucionar o nosso mundo interior. No entanto, nós temos visto os corações em situações embaraçosas a todo tempo. É preciso que nós trabalhemos muito, intensifiquemos muito para a libertação do companheiro do caminho. Por que não levar a palavra como diz Jesus, e de pregar, e por que não? Mas em que momento que pode-se fazer isso? A praça pública, ali fora, a qualquer momento, subindo em uma pedra? Não necessariamente tem que ser assim. É preciso fazer resplandecer a luz dentro de nós, que nós devemos o exemplo. Os nossos atos falam mais do que a palavra. Vamos trazer para nós a responsabilidade dessa mudança da nossa sociedade, do nosso plano. Só nós podemos fazer isso. Jesus transferiu para cada um de nós, Ele nos convocou para fazer isso em seu nome. É isso que Ele espera de nós. O tesouro que Ele nos deu, o tesouro abençoado da existência. Olha, se Ele fosse observar as nossas condições, nem poderíamos nascer de novo. Porque os nossos comprometimentos anteriores são muito tristes, que não podem ser lembrados, por isso que nós nascemos nessa condição e não conseguimos recordar o ontem. Porque se nós recordássemos esse ontem, nós não conseguiríamos caminhar sequer, dar um passo sequer. É preciso ter gratidão dentro de cada um de nós. Porque cada criatura, onde ela estiver, a luz do Evangelho chegará a ele. Não importa. O que eu não posso é ser negligente da parte que me toca. O tesouro abençoado que me foi confiado. A vida, a razão, saber, ouvir, o cérebro pensante aqui. Olha o que eu tenho, as bênçãos que eu tenho. Eu falo, eu enxergo. Será que eu merecia tudo isso? A gente não sabe, mas eu creio que não, porque nós somos seres comprometidos durante os outros tempos, e nós somos premiados para vir. Estamos aqui hoje, simplesmente relembrando esses ensinos que estão já muito fortes e férteis dentro de cada um de nós. Nós estamos só relembrando a nossa forma de caminhar, a nossa forma de seguir. Mas às vezes, quando o companheiro pede
uma opinião, nós recusamos, nós voltamos, nós afastamos, porque nós não queremos colocar o nosso ponto de vista segundo a doutrina espírita. Nós temos que atender o chamado, porque se às vezes nós somos chamados para algum momento, seja do companheiro do caminho, no trabalho, onde estivermos, se for solicitado alguma coisa que nós podamos ajudar, falemos. Vamos visitar os corações que estão doentes, por que não? A oportunidade se faz. O amigo fica doente, vamos visitar o amigo. Não precisa estar doente, mas vamos visitar um amigo que está doente. É tão importante. Vamos visitar, sim, aquele companheiro que eu fiquei sabendo que está no hospital, por que não? Ele fica o dia inteiro lá dentro, esperando o médico ou o enfermeiro, fica esperando injeção, remédio, para ver se consegue reabilitar, e nenhum ânimo, uma palavrinha, uma coisa que possa lhe tirar dali por um segundo sequer. Fazer ele sonhar, fazer ele crescer. Às vezes nós somos espíritas, falta um pouco para cada um de nós a militância. Nós abandonamos ela às vezes, nós recusamos. Nós temos vergonha às vezes de falar. Mas veja bem, hoje espíritas, na sociedade, são respeitados. Sabem por quê? Porque é a forma como me conduzo, não sei não. É a forma como outros que antecederam nossa caminhada na frente dessa doutrina, que se comportaram de forma que chamasse a atenção de toda a sociedade. Vê Chico, vê Divaldo, vê quantos corações que aí estiveram presentes. Outros que estiveram antes de nós em nossa cidade. Eu lembro quando eu era criança, eu ia passando em frente a uma casa espírita e minha mãe pegou na minha mão e fez com que eu desse volta para o outro lado da calçada. Porque a casa espírita era casa de demônio. Vejam o que sofreram aqueles médios, em situação como essa, que eram apontados na rua. Mas, no entanto, se elevaram acima dessas formas de análise da sociedade, se impuseram, e a doutrina hoje, quem é espírita, até facilita a entrada numa conta no banco, e tem uma reserva para ser usada. Veja bem, interfere até na vida comum de todos nós. Certa manhã, foi no século anterior, eu creio que sim, porque o tempo passa e a gente não percebe. Eu levantava muito cedo, em torno de 5h30, 6 horas, antes das 6. Chamava meus filhos, porque eles estudavam na mesma escola que eu trabalhava. Chamávamos e eu ia para a cozinha arrumar o lanche deles, que levavam para a escola. E arrumo o café da manhã para cada um. E quando eu estou indo para a cozinha, era 6h15 da manhã, o telefone toca. O telefone era aquele de base fixa lá, assim, que você pegava, ainda já era uma época em que você podia levar onde quisesse. Mas celular não existia. O celular era um tijolão que poucos tinham. Então, mas ele era possível de levar ele para todos os cantos da casa. Isso era importante para nós. Aí então, eu peguei aquele telefone, assustado, 6h15 da manhã, e do outro lado eu falei, meu Deus, quem morreu, né? Será que aconteceu, né? E aquela preocupação, falei, graças a Deus meus filhos estão aqui, mas eu tenho parentes tantos, né? Pai fora, pais. Né? A preocupação de que alguém estivesse ligando para dar um aviso muito triste. Aí de repente, da hora que eu falar, alô, o cara, uma pessoa, a voz que eu não conhecia e também não conheço, ele disse do outro lado, não desliga. Eu falei, meu Deus, não desliga.
Falei, não morreu ninguém? Ele falou, não morreu ninguém não. Você não sabe quem eu sou. Eu falei, graças a Deus. Então você pode falar. Né? Então, aí ele falou assim, eu sou evangélico. Eu estou para falar para você. Eu falei, falar para mim? Falar do quê? Ele falou, falar de Jesus para você. Eu falei, meu Deus do céu, 6h15 da manhã. Ligar para uma casa para falar de Jesus. Precisa ter coragem, né? Naquela época ainda, onde Jesus não era tão, parece que era tão conhecido assim, pelo menos não por mim, né? Então, Jesus não estava assim em primeiro plano da minha vida. Mas ele do outro lado, não desliga, insistia a dizer. Eu falei, não vou desligar. Só que eu tenho que fazer café. O barulho vai ter na cozinha. E você vai continuar falando. Eu falei, mas do que você quer falar de Jesus? Né? Ele falou assim, então eu quero te falar no capítulo 3 de João. Eu falei, que versículo? Ele falou assim, pelo outro lado, mas vai do 1 ao 30 e não sei o quê. Né? Eu falei assim, mas não é muito. Eu falei, não, mas eu te falo alguns só que você pode ouvir. Eu falei, tudo bem, pode falar. Eu vou continuar. Eu fui mexendo as coisas na cozinha, às vezes eu escutava, às vezes não, e ele falando. Ele falava daquele senhor que era um mestre em Israel chamado Nicodemos, autoridade máxima, que procurou Jesus à noite. Todo mundo lembra dessa passagem? E que não questiona Jesus com relação à sua grandeza, admite, porque só vindo de Deus poderia alguém fazer o que ele fazia. Aí Jesus, então, conhecendo-lhe o interior, sabendo até onde ele queria saber, volta para ele e diz, para conseguir o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Aí do outro lado ele parou naquela frase, nascer de novo, e começou ali, falou, do ponto de vista da doutrina dele. E ele falou bastante. Aí chegou no momento, meus filhos já entraram na cozinha, eu falei, vou ter que desligar. Mas faz o seguinte, eu nem lembro o nome dele, faz tanto tempo. Mas ele me falou o nome. Aí ele falou assim, eu falei para ele assim, olha, eu gostei muito de você ter ligado. Ele falou, gostou? Ai, que bom, eu fico feliz, ele disse do outro lado, né? Eu falei, então, me liga outra vez, eu sou espírita e gostaria também de comentar com você sobre o ponto de vista da doutrina espírita, o que você acabou de dizer. Ele nunca mais ligou. Mas é importante aquela atitude. Veja bem, eu acho um absurdo ligar para os outros 6h15 da manhã. Mas veja o horário que ele tinha, quantos nãos aquele ser deve ter ouvido. Quantos xingamentos, quantas batidas do telefone ele deve ter recebido. No entanto, ele passa por cima de tudo isso e vai, e liga. Vai saber quantas vezes. E eu então fui para o trabalho pensando naquilo tudo. E comecei a enxergar naquele homem. Eu fui admirador dele por muito tempo e continuo sendo. Eu sou admirador daquelas atitudes que não se fica preso a se o outro vai poder ou não. Eu vou ser inconveniente, posso ser até inconveniente, mas, poxa, eu acho uma coragem muito grande. Ele tem toda a minha admiração até hoje. Mas isso falta para nós. Né? Não precisamos ficar ligando 6 da manhã. Nada disso. É uma forma de caminhar, é uma forma de ser, é a gentileza, é a educação. Isso demonstra quem nós somos. Não precisa nem ser espírita. Né? Mas como espírita nós sabemos, devemos assim andar, assim ser. Irmão X, ainda no mesmo livro que eu listei de Cartas e Crônicas, ele faz uma colocação interessante, ainda dá tempo, ele faz uma colocação interessante a respeito desse momento de que a gente faz uma reflexão em torno desse versículo, e vai ser importante também, eu acho. Ele conta aqui, Rabindranath Tagore,
Tinha um apólogo muito lindo. Diz que um lavrador a caminho de casa, com a colheita do dia, notou que em sentido contrário vinha suntuosa carruagem revestida de estrelas. Contemplando-a fascinado, viu-a estacar junto dele. E sem estarrecido, reconheceu a presença do Senhor do mundo, que desceu dela e estendeu-lhe a mão pedindo esmola. O quê? Refletiu ele. O Senhor da vida, a rogar-me, a mim auxílio, a um mísero escravo que vive da aspereza do solo. Veja bem, conquanto excitado e mudo, mergulha a mão no alforje de trigo que trazia e retira e dá ao Senhor um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e se foi. Quando esse pobre lavrador tornou a si do próprio assombro, notou que doce claridade vinha do alforje poerento. O grão de trigo que lhe servira de dádiva retornara à sacola, transformado numa pepita de ouro luminescente. Deslumbrado, gritou: louco que fui! Por que eu não dei tudo que tenho, Senhor do mundo? Nós situamos como esse lavrador. Nós estamos a caminho de casa. Muitos estão ainda trabalhando a colheita do dia. Está se envolvendo nessa colheita, nesse trabalho, em que a misericórdia divina pede aqui nesse momento de reflexão em torno dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 10. Jesus requer de nós, Ele recruta de nós para a sementeira do seu Evangelho. No entanto, o que eu respondo para Ele? A mim vem rogar auxílio, a mim, que sou um mísero escravo, eu não sei fazer nada, eu não sei falar nada, eu sou muito pobre em questão. Mas aquele pouquinho que às vezes me escapa e que eu faço até sem querer, retorna para mim como aquela pepita de ouro luminescente. As bênçãos que se faz a cada um de nós, há um gesto que quando nós abordamos alguém, é aquele bom dia, boa tarde, aquele cumprimento ao amigo, aquele abraço afetuoso, aquele jeito de caminhar. Estejamos atentos a esses momentos que nos engrandecem na terra. Jesus nos conhece. Ele não espera muita coisa de nós. Ele espera o mínimo de nós. Mas nós, às vezes, somos como aquele lavrador, que nós recusamos em dar o mínimo. Nós recusamos. Nós ainda somos indiferentes ao Evangelho que nos faz virar a página da vida para um futuro melhor. Somos eternos. É isso que nós devemos colocar ainda. Porque nós temos, às vezes, dizemos assim, mas eu tenho consciência de eternidade. Pensa nisso. Será que somos conscientes mesmo da eternidade? Por que eu me apego tanto às coisas? Por que eu não consigo caminhar como Jesus me ensinou? Como Ele ensina todo o tempo. Nós temos dificuldade de nos libertarmos.
Nós ainda gostamos de ficarmos atados àquele pelourinho diante daquele momento triste que nós construímos em nossa existência. A senzala, nós temos saudade dela. Por isso que nós caminhamos assim, diferentes. Porque esse conceito de eternidade ainda não está desperto dentro de nós. Nós sentimos mais fáceis voltarmos nos pensamentos das viciações, às nossas formas grotescas de ser. Ainda não nos libertamos do verdadeiro pelourinho. Ainda não. Mas o esforço está aí. Sendo aquela criança rebelde que está lá no início que falamos. Aquela é o que representa grande parte da humanidade. Que nós não estejamos naquelas condições. Claro que nós não estamos. Mas nós podemos estar na condição do professor que assiste aquele ser. E se nós estivermos na condição do professor que assiste o ser, responsabilidade maior nós temos diante daquilo que nos foi investido. Porque a misericórdia divina, os espíritos amigos, no banco da vida investiu em nós. E nós aqui estamos. Investiu e deu-nos paz na terra, nos deu auxílio de anjos benditos que nos protegem o tempo todo. É a influenciação dos espíritos amigos que se faz presente. Olha as bênçãos de que somos envolvidos. Falemos para aquele rebelde, porque não, quando solicitado, se me cabe dizer que eu faça aquele ser entender o que eu sei, o que eu posso levar para ele, que seja o meu caminhar, a minha forma de me engrandecer. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Vera. Muita paz.